Bom, após nós termos visto a nomenclatura de todos os radicais, nós vamos iniciar exatamente a nomenclatura dos compostos com ramificações. Inicialmente, nós vamos ver a nomenclatura dos alcanos de cadeias ramificadas, nomenclatura IUPAC. A gente vai seguir as seguintes regras. Regra 1, determina-se a cadeia principal, a maior quantidade de carbono. Regra 2, faz-se a contagem nos carbonos da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima de um radical, obedecendo sempre a menor posição para o radical ou a menor soma para as posições dos radicais. 3. Regra 3. Coloque seus nomes dos radicais em ordem alfabética ou ordem de complexidade, menor para o maior. Quando eu falo aqui em ordem de complexidade, eu quero dizer o seguinte: se eu tenho um radical que tem um átomo de carbono e tem um radical que tem 3 átomos de carbono, o menos complexo é o que tem 1. Então vai do menor para o maior. Regra 4. Escreve-se o nome do composto obedecendo o seguinte esquema: posição dos radicais, nome dos radicais, prefixo de carbono, tudo separado por hífen, mais AN mais O. A quinta regra eu digo assim: se existir prefixo de mesmo nome, se é prefixos iguais, designa-se as suas posições separadas por vírgulas e após o hífen o nome anteposto, o nome do radical anteposto, pelos prefixos de quantidade, que pode ser di ou bi, se for 2, 3 se for 3, tetra se for 4 e assim sucessivamente. Vamos ver o primeiro exemplo. Eu coloquei aqui uma cadeia com 3 átomos de carbono e um radical metil, está aqui destacado o radical metil. A contagem 1, 2, 3, 4. Isso aqui é a cadeia principal, que está circulada em vermelho, tem o destaque a cadeia principal. Como é que eu boto o nome? Na posição 2 eu tenho um radical metil, então fica 2 metil, está separado por hífen. Metil separado do nome principal, que é 1, 2, 3, 4, é butano. Vamos ver outro exemplo. Eu coloquei quantos átomos de carbono aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz uma contagem azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fiz a contagem vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a gente sabe que tem que iniciar realmente da extremidade mais próxima do radical. Como eu tenho 2 radicais aqui, eu tenho metil e tenho isopropil, eu comecei com a contagem azul, que é a soma da menor. 2 mais 3 dá 5, e 5 do vermelho com 4 do outro vermelho dá 9. Então, vocês estão vendo em destaque aqui a soma, né? 2 mais 3, 5 é azul, 4 mais 5 igual a 9. Então, a posição é 2, botando na ordem alfabética, 2 metil, separado pelo hífen, separa com outro hífen, 3 separa de isopropil com hífen, separa da palavra principal do composto, que é hexano, 6 átomos de carbono, hexano. Vamos ver outro exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Tenho os radicais metil, metil, metil e tem o radical fenil. Observe que as posições aqui que eu deixei, posição em azul, ele lá para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a posição em vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posição em vermelho fica 2, 2. Aí tem na posição 4, na posição, tá aqui ó, 2, 2. 2, 2, que seria 3, 3, 3. Então fica 2, 2, 3. Posição em vermelho que eu estou contando, 3, aqui eu dei uma erradinha, né? 2, 2, 3, trimetil. A posição 5 eu tenho fenil, 5 fenil. A palavra principal é hexano. Então aqui onde tem esse 4 aqui é 3, porque a posição aqui, ó, tá sendo 3. Desculpe, tá sendo 4 realmente, eu fiz só em vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, tá sendo em vermelho. Então fica 2, 2, 4, trimetil, 5 fenil, hexano. Entenderam? Então, a posição 2, 2 do metil, uma posição 4 do metil, então como são 3 metil é trimetil. E o fenil está na posição 5, 5 fenil. Então, a palavra principal do composto é hexano. Então, fica como 2, 2, 4, trimetil, 5 fenil, hexano. Vamos para frente um pouquinho mais. Nós vamos ver agora a nomenclatura dos alcenos de cadeias ramificadas. Nomenclatura IUPAC. Siga as seguintes regras.
Regra 1. Determine se a cadeia principal que contém a dupla ligação. Regra 2. Faça a contagem dos carbonos na cadeia principal da extremidade mais próxima da dupla ligação. Regra 3. Coloca-se os nomes dos radicais em ordem de complexidade ou alfabética, anteposto por suas posições, separada por vírgula e do nome do radical por hífen. Regra 4. Caso exista radicais repetidos, coloca-se as suas posições separadas por vírgula e seu nome anteposto por um prefixo de quantidade, bi, di, tri, tetra, etc. Regra 5. Escreve-se o nome do composto obedecendo o seguinte esquema. Posição dos radicais, hífen, nome dos radicais, hífen, prefixo do número de carbono, mais E mais O, mais posição da dupla ligação. Vamos ver o primeiro exemplo que eu coloquei. Coloquei 3 átomos de carbono na cadeia principal, onde está a dupla ligação. A cadeia principal tem que conter a dupla ligação. E na posição 2 eu tenho um radical metil. Então fica 2 traço metil. O nome da cadeia principal o quê? Propeno. Alguns autores esquecem de colocar o hífen, mas geralmente se coloca o hífen. Então fica 2 metil traço metil propeno. Vamos ver outro exemplo que eu coloquei aqui. Coloquei uma cadeia com 5 átomos de carbonos. Aí a contagem começa. Aí onde eu tenho aqui o radical etil, radical metil, metil, né? Tem um aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Extremidade mais próxima da cadeia da ramificação que eu comecei. A cadeia principal está destacada em vermelho. Certo? Que é a cadeia que contém a dupla e está sendo a maior cadeia. Esses radicais têm sempre seus mais simples. Então, ó. Posição 2 eu tenho metil, posição 4 eu tenho metil. E na posição 3 eu tenho etil. Então, como é que fica o nome? 2, 4, traço, dimetil, traço, 3 etil, traço, penteno 2, porque a dupla está saindo do carbono 2, então é penteno 2. Vamos ver o exemplo aqui, o seguinte. Coloquei uma cadeia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Aí você tem a contagem na posição 4 tem um metil, na posição 5 tem um metil. Na posição 4 tem um isopropil e na posição 2 eu tenho um fenil. Então vamos colocar na ordem alfabética, ou ordem de complexidade. 4, 5 traço de metil, 4 traço isopropil, que é esse radical lá em cima, isopropil. Esse propil está lá em cima. 2 fenil, separado por hífen. Separado por hífen, o nome principal. O nome da cadeia principal é hexeno. Só que a posição da dupla é no carbono 2. Está sendo carbono 2 a dupla. Ó, bem aqui, ó, sendo carbono 2. Então, 4, 5 de metil, 4 isopropil, 2 fenil, hexeno 2. Vamos ver a nomenclatura dos alcínios de cadeia ramificada. A nomenclatura IUPAC siga as seguintes regras. Regra 1. Determine se a cadeia principal que contém a tripla ligação. Regra 2. Faça a contagem dos carbonos na cadeia principal da extremidade mais próxima da tripla ligação. Regra 3. Coloca-se os nomes dos radicais em ordem de complexidade ou alfabética, anteposto por suas posições, separado por vírgula e do nome do radical por hífen. Regra 4. Caso exista radicais repetidos, coloca-se as suas posições separadas por vírgula e seu nome anteposto por um prefixo de quantidade, bi, tri, tetra, como já vimos nas outras regras. Regra 5. Escreve-se o nome do composto obedecendo o seguinte esquema. Posição dos radicais, hífen, nome dos radicais, hífen, prefixo do número de carbono, mais I, mais O, hífen, posição da tripla ligação. Vamos ver o primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma cadeia onde tem tá aqui a cadeia principal, ó, 1, 2, 3. O cara poderia ser pensado em para cá, mas a gente vai para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 2 carbonos aqui. Então essa cadeia principal tem 5 carbonos e tem o que? A tripla ligação. Na posição 3, tu tem o radical metil e radical metil. Então fica como? 3, 3, dimetil, traço, pentino 1, porque a tripla ligação está no carbono 1. Vamos ver outro exemplo que eu coloquei aqui. Coloquei uma cadeia com 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Na posição 4 tem metil. Na posição 5 tem metil embaixo. E na posição 4 tem etil. A cadeia principal está destacada em vermelho. Esse retângulo. Então o nome fica 4, 5, 5, tudo separado por vírgula, traço, trimetil, traço, 4-etil, traço, hexino 2, porque a tripla ligação está saindo do carbono 2. Outro exemplo, eu tenho uma cadeia onde eu tenho duas contagens. Essa cadeia está com 8 carbonos, ela tem em vermelho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você observa que eu coloquei também a contagem de azul circular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E fiz a contagem das posições dos radicais em azul e da posição dos radicais em vermelho. A somatória deu sempre 27. Então é indiferente eu fazer por um e por outro, que vai dar sempre a mesma soma. Então vamos ver a posição aqui que eu usei. Eu usei a em vermelho, ó, em vermelho que eu usei, ó, tá certo? Vamos lá. 2, 3 dimetil, tá aqui, ó. Metil aqui e metil aqui, tá certo? Ele está saindo daqui da posição 2 e da posição 3. Observe também a extremidade mais próxima que está da tripla ligação. Aí você tem traço 6, 7 de etil, ó. 6, aqui o etil. 7 está lá o etil. 6, 7 de etil. 3, 6 bifenil, porque tem fenil aqui, ó. Tem fenil aqui, representado pela bola cortadinha, que é fenil, a mesma cor desse aqui, ó. Então fica 3, 6 difenil, aí traço, octino, 4, porque a tripla ligação está saindo da posição 4. Então, repetindo, fica 2, 3, traço dimetil, traço 6, 7, traço dietil, traço 3, 6, traço bifenil, traço octino, 4. Nomenclatura dos dienos de cadeias ramificadas, nomenclatura IUPAC. Siga as seguintes regras. Regra 1. Determine se a cadeia principal que contém as duas duplas ligações. Regra 2. Faça a contagem dos carbonos da extremidade mais próxima de uma das duplas ligações. Regra 3. Coloque seus nomes dos radicais em ordem alfabética ou complexidade, antepostos por suas posições separadas por vírgulas e no nome do radical por hífen. Regra 4. Caso exista radicais repetidos, coloque as suas posições separadas por vírgula e seu nome anteposto por um prefixo de quantidade, que a gente já sabe que pode ser bi, ou di, tri, tetra, penta, etc. 5. Escreve-se o nome do composto obedecendo-se o seguinte esquema. Posição dos radicais, hífen. Nome dos radicais, hífen. Prefixo número de carbono, mais adien, mais O. Hífen, posição das duplas. Vamos ver o primeiro exemplo. Bom, eu tenho duas contagens aqui, uma contagem deu 11 em vermelho e a da azul deu 10. Então vamos ver da azul. Posição 2 eu tenho um radical metil, posição 3 eu tenho um etil, posição 5 eu tenho metil de novo, tá certo? Então eu tenho dois radicais metil e um etil. Então fica pela ordem de complexidade alfabética, o metil é menos complexo e o D vem primeiro do que, no caso seria o M é depois, mas está pela ordem de complexidade. Ele não conta o prefixo não, conta a letra do nome principal. Então M seria depois de A, mas eu estou botando pela ordem de complexidade. Então eu tenho 2, 5, traço de metil, traço 3, etil, traço hexadieno. Qual é a posição que saiu a dupla? Posição 2, do carbono 2, dá para a gente ver perfeito aqui, posição 2 e posição 4. Então fica 2, 5, 2, 5, dimetil, 3 etil, hexadieno, 2, 4. Próximo exemplo. Olha aqui esse exemplo. Cadeia principal, tá aqui. Aí eu botei a contagem em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição 2 eu tenho um etil. Na posição 4 eu tenho um etil.
Na posição 3, eu tenho metil, e na posição 5 eu tenho metil, e na posição 5 eu tenho fenil. Então, como é que fica? Ordem de complexidade. 4, 5 de metil, tá aqui, ó, 4, 5 de metil, traço 2 etil, 5 fenil, traço hexadieno 2, 3, ó, tá saindo a dupla do carbono 2, tá saindo a dupla do carbono 3. Nesse caso aqui, você está se lembrando que isso aqui é um dieno, ok? Dieno acumulado, tá certo? Vamos agora ver o outro exemplo. Você tem, ó, quantos átomos de carbono? 7. Eu falei, botei em azulzinho a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre eu faço a contagem 2 vezes para poder ver qual a maior ou qual a menor posição das radicais. E sempre eu começo a contar da extremidade mais próxima da dupla ligação. Certo? Ó, 1, 2, 3. Sempre a extremidade mais próxima. Então, vamos ver lá se eu fiz aqui. 2, 6 de metil, ó. 2. Aí na posição 6, ó. 2, 6 de metil. 5 etil. 5 etil. 3 fenil. Detal fenil, tá aqui. O fenilzinho bem aqui. 3 fenil. 4 N-propil. Tá bem aqui o N-propil. Heptadieno 3, 5. Heptadieno 3, 5. A posição 3, a posição 5 saindo na dupla ligação. Vamos para frente. Gente, a gente encerra bem aqui, nessa parte, a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, que são de cadeia, na realidade, cadeia aberta. Nossa próxima parte, a gente vai mostrar para vocês os compostos de cadeia fechada, os ciclos, com ramificações. Como é que fica a nomenclatura deles? Como é que a gente já faz essa nomenclatura? Certo?